receitinha de hoje é pão, tá? A receita do pão é bem simples, não vai leite, não vai ovos e fica maravilhosa a massa. Eu vou estar recheando ele com mortadela. Essas mortadelas mesmo de mercado, eu vou até pesá-la de novo aqui. Ela pesou 285 gramas, tá? Aí eu vou usar ela bem raladinha, tá? É bem a gosto, então faça do jeito de vocês. Então primeiro eu vou triturar elas, vou passá-la no multiprocessador e vou ensinar o passo a passo para vocês. Primeiro, gente, eu preparo o recheio, tá? Para depois eu fazer a massa, que aí o recheio estando pronto é mais fácil, mais rápido. Daí eu cortei ela assim e vou jogar ela no multiprocessador para ficar mais rápido para triturar. A mortadela tá triturada, eu vou colocar um pouquinho só de temperinho. Eu gosto de colocar um pouquinho de sazon, tá? Tem sazon sabor de carne, sabor de alho. Eu vou usar o meu de carne e colocar bem pouquinho só para dar um gostinho a mais, tá, gente? Vocês podem colocar cheiro verde, cebola, tomate. Se você colocar um pouquinho de orégano também fica super legal e dá um cheiro maravilhoso quando tá assando, tá? Parece pizza. Então, gente, coloquei meia cebola, peguei um pedacinho de pimentão, né, um pedacinho só, e coloquei páprica, coloquei páprica defumada, tá? Coloquei um pouquinho de chimichurri, vou colocar um pouquinho de orégano e vou bater. Ó, eu vou acrescentar uma colherzinha de café de orégano e vou dar só uma misturada, uma batidinha, tá? E já desligo. Só mesmo para dar um sabor. Quem quer colocar tomate, pode colocar também. Só que eu acho o tomate, ele com 2 dias já azeda, tá? Se deixar fora da geladeira. Agora, se você vai congelar para ir esquentando, né? Chegou uma visita, você quer descongelar, esquentar, dá assim, tá bom? Para quem gosta de trabalhar com congelado, para venda também, tá? Trabalhar para fazer os pãezinhos recheados para venda. Tem um preço legal, porque a mortadela ela é mais em conta do que o presunto, vale muito a pena, tá? Coloquei, gente, bem pouquinho de sazon de carne, tá? Não coloquei muito para não ficar muito enjoento, né? Muito enjoativo. Só mesmo para realçar um pouquinho do sabor. Eu estou sem cheiro verde no momento. Salsinha, cebolinha, uma folhazinha de manjericão também dá um gosto. É a gosto, mas é muito bom também. Agora eu vou bater um pouquinho só mesmo para triturar os temperinhos e já mostro para vocês. Então, gente, o legal é mostrar a realidade. Eu achei que virou meio um patezinho a mortadela depois que eu joguei a cebola, né, os temperinhos ali que eu mostrei. Então, a dica é, bate separado. Primeiro você tritura a mortadela, ou o presunto, ou a salsicha também dá para fazer, ou a calabresa, tá? Ponha num prato, depois você bate os outros temperinhos e mistura. Ó, ela virou um patezinho. Não deixa de ficar legal, não perde qualidade. Porém, é uma dica para vocês triturar primeiro, né, a mortadela ou o que você for usar ali, separar e depois triturar os temperinhos separadinho. Passar no multiprocessador, ou você pode também ralar, ou a mortadela você pode ralar, a cebola você pode picar bem picadinha, né? Fica bem legal. Então é isso. Aqui o negócio é sério, o negócio é transparente. E eu tô mostrando a realidade pra vocês, ó. Virou meio que um patezinho, não dá nada, né? Não vou deixar de fazer o pão, não vou perder por causa disso. Vai ficar legal do mesmo jeito. Se você quiser acrescentar milho, a azeitona picadinha, fica bem legal também. Então, gente, resolvi colocar uma azeitona picadinha. Usei 8 caroços de azeitona, que eu gosto bastante, que em casa todo mundo come bem. E fica legal. Bom, gente, ignorem a bagunça da mesa. Eu vou colocar um queijo parmesão, dá um sabor no pão também. Esse queijo parmesão eu uso no fundo
né? Quando eu abro a massa. Ó, esse tanto aqui, meio pacotinho, no caso 25 gramas, tá? Daí eu tenho queijo ralado, né? Queijo caseiro mesmo, meia pura que você tiver. Queijo canastra, queijo caseiro mesmo. Esse aqui é caseiro, não é mussarela. Pode usar mussarela também. Ele também tá raladinho, ó. Daí eu vou dar uma misturada nele com o parmesão, que dá um sabor também bem legal, tá? Fica muito bom. Daí eu pego um sachê de massa de tomate, extrato de tomate, molho de tomate, seja lá como vocês falarem. Coloco um pouquinho numa vasilhinha, tá? Vocês já vão saber pra quê. Como tá bem temperadinho o nosso recheio, eu não vou temperar muito, né, o extrato de tomate. Vou colocar só um pouquinho de orégano, tá? Esse extrato de tomate, molho de tomate, seja lá o que for, eu vou fazer ele no fundo da nossa massa, tá? Se você quiser colocar um pouquinho de sazon, fica bom também. Eu não vou colocar porque já tá bem temperadinho, né, o recheio, senão vai ficar muito salgado, muito temperado. Daí eu misturo, tá? O orégano. Agora eu vou fazer a massa. Para massa, eu usei 2 colheres de sopa de fermento biológico, tá? Gente, eu não tô ganhando com a propaganda. É esse aqui, ó. Ele é muito bom. Pão e pizza, ó. Deixa o pão leve, deixa o pão fofo. É uma receita muito boa. Na verdade, fica muito boa a receita, tá? Eu vou usar um copo, uma xícara de 250 ml e meia de água, tá? Aqui tem 5 colheres de sopa de açúcar e agora eu vou mexer. Eu dou uma mexida, né? Vou ajeitar aqui para vocês verem bem. Eu vou mexer bem esse fermento para ativar. Gente, assim, ó, os ingredientes são, né? 2 colheres de sopa de fermento biológico em pó, 5 colheres de sopa de açúcar, tá? 300 ml de água. Vou usar também banha de porco, isso mesmo, gente, ó. São 2 colheres de sopa cheia de banha. Eu não tenho banha, usa margarina, né? Pode ser 2 colheres cheias de margarina, meio copo de óleo, 100 ml de óleo, dá super certo também. Agora eu venho com uma pitadinha de sal, uma colherzinha, ó, de chá de sal. Aqui, gente, vou misturar primeiro, né, antes de adicionar a nossa farinha. Então, aí eu misturei um pouquinho, né? Agora eu venho adicionando farinha. Gente, usa um medidorzinho se vocês tiverem, senão vocês pesam. Aqui esse medidor é de 250. Eu acredito que eu vou gastar 1 quilo para um pouco mais de farinha para essa massa. Coloquei 3, no caso 750 gramas de farinha, tá? Misturo. Eu não ponho de uma vez, gente, não ponho. Então, daí, ó, coloquei 750 gramas da farinha e vou misturar, né? Misturar bem primeiro. Ó, aqui eu sei que não vai dar ponto, de jeito nenhum. Eu vou vir com mais 250 gramas. Aqui eu tô fechando 1 quilo de farinha, tá? Eu acho que vai dar um pouco mais de 1 quilo. Aqui, gente, eu vou misturar como dá com a colher e agora eu já vou pra mão. Já vou pra, como se diz, mão na massa. Eu venho aqui, ó, na mesa, ó, e eu coloco um pouco de farinha, né? Dou uma misturada nessa farinha e já vou jogar pra mesa. Gente, eu não tenho bancada, não. O único lugar que eu tenho que eu possa fazer pão é a mesa, tá?
gente tá com os planos de fazer uma bancadinha, pelo menos na minha cozinha, pra mim usar pra fazer minhas massas, fazer minhas coisas, tá? Então tá aqui a farinha, a massa. Agora eu vou amassar. Eu vou misturar com aquela farinha. Aí aqui, ó, eu vou pegar com a mão mais um pouquinho de farinha e vou fazendo isso aqui, ó, até eu ver que deu um ponto de massa. Gente, a massa não precisa ficar muito dura, né? Talvez atrapalhe o crescimento do pão, fica um pão seco, mas também não pode ficar muito mole, né? Como é um pão recheado, ele pede sim uma massa mais firme. Vou pegar mais um pouquinho de farinha. Eu acho que vai 1,5 kg de farinha, gente, mas vamos colocando aos pouquinhos, né? Pra gente chegar no peso certinho. Mas eu acho que vai 1,5 kg de farinha. Ó, ainda tá muito molinha. Então agora eu coloquei umas 3 mãos cheias de farinha, né? E vou fazendo isso aqui, ó, vou boleando a massa. Vou misturando, né? Ó, ainda tá bem grudenta. Mais um pouquinho. Ah, por que você não pega esse medidor e já põe? Não dá, né, gente? Às vezes, se eu coloco o medidor cheio, vai dar um tanto a mais que eu não esperava e eu perco o ponto da massa. Então, assim, ó, pra você saber o ponto da tua massa, você tem que sim ir colocando aos pouquinhos a farinha com a mão mesmo. Com a mão mesmo, quando começar a desgrudar a massa da mão, ó, tá acontecendo isso comigo aqui, ó, já tá começando a querer desgrudar. Ali eu vou trabalhar na massa sem precisar pôr mais farinha, tá? Ao final vocês vão ver que fica um pão lindo, né? Fica uma massa muito gostosa. E é isso, a farinha tem que ter o ponto bem certinho, ó, mais um pouquinho, tá? Não foi uma mão cheia, não. Vocês vão ter que fazer meio que no olho essa parte, porque a parte quando a gente tá amassando, misturando a massa pra amassar, a gente vai pegando a farinha com a mão mesmo. Ó, ó, ela já tá começando a desgrudar, ó. Gente, a mesa foi limpa, tá? Eu sempre limpo bem limpinho as coisas antes de começar, né? E é isso, tudo feito com bastante higiene. Ó, começou a dar pra... Agora dá pra mim sovar ela. Ela não tá grudentinha mais. Se vocês quiserem também, depois que colocou a farinha, que viu que tá boa, eu vou colocar mais um pouquinho. Viu que tá boa a massa, pra não ficar grudando, vocês podem vir com um pouquinho de óleo e passando a massa também, pra não precisar encher de farinha. Mas isso é no final, tá, gente? Faz isso no início não, que não vai dar certo, tá? Ó, uma massa sem ovo, sem leite, né? Usei aqui 2 colheres de banha de porco caseira mesmo, tá? Se vocês quiserem usar a banha do mercado também, aquelas que vem em tablete, fica super legal, dá super certo também. E é isso. E agora, ó, tá grudando um pouquinho ainda, ó. Ó. Eu tenho certeza, gente, que foi 1,5 kg de farinha aqui. Porém, vai pesando, né? As primeiras dicas ali, quando começa a massa, faça certinho, não ponha de uma vez, não, porque depois você não vai ter uma massa tão boa. A massa tem que ser aos poucos, adicionada a farinha, aos poucos, para ficar bem bonito os pães. Quem quiser me seguir no Instagram é Débora Fernanda Teles 2023. Lá tem muitas fotos de pães, pizzas que eu posto e eu vou estar postando receita aqui pra gente, tá? Pra vocês aprenderem. Ah, e falando em pizza, essa massa também dá pra ser feita pizza com ela. É uma massa bem boa, é uma massa base pra fazer salgados, assados, esfirra, tá? Pão recheado, que é nossa receitinha de hoje, tá? E é legal, né? Aquele recheio ali que eu ensinei, vocês podem sim colocar em cima de pizza também, né? Põe pouquinho, põe bastante queijinho em cima, dá até pra vender, fica super legal.
Gente, minha massa já deu ponto, tá? Vou aproveitando a farinha da mesa. Ó, vou aproveitando tudo. Daí aqui, ó, você vai abrindo ela assim, que aí você vai, ó, tá vendo, ó? Você vai acertando o ponto dela. Ó, eu abri e senti que ainda tinha necessidade de um pouquinho de farinha, tá vendo? Ó, já achei que tava bom. E ó, agora acho que deu. A farinha é bem pouquinho, né? Um montinho que eu vou colocando. Então assim, ah, nossa, ela encheu de farinha. Não, gente. Não mesmo. Podem ficar bem tranquilos, que vai ficar super legal. Olha isso. Olha essa massa. Tá quase no ponto de colocar ela pra crescer. Pode sovar sem medo, sovar uns 5 a 10 minutinhos, até vocês verem que tá bom, né? Eu vou pondo bem pouquinho farinha, só para chegar ao ponto mesmo. Como eu quero um pão recheado, eu tenho mesmo que deixar ela uma massa mais, ó, não aquela massa grudenta, ó. Né? Ela não pode ficar massa na minha mão, ó. Olha isso, ó. Agora eu vou amassar, ó. Tá? Ela tem que ficar assim. Ah, mas eu quero um pão doce, um pão mais fofinho. Mesma coisa, mesma receita, só que você vai pôr um pouquinho mais de açúcar se você quiser. Pode acrescentar uma colherzinha mais de açúcar, né? Faz os pãezinhos ali, fatia húngara, né? Fatia húngara que fala. Qualquer tipo de pão doce você pode usar essa mesma massa, bem tranquilo. Ah, mas pode pôr ovo? Se quiser, sim. Se não quiser, não é necessário. Ela fica boa do mesmo jeito. Gente, agora eu já vou colocar ela pra crescer. Ó, eu venho aqui, na mesma bacia mesmo, faço isso aqui com a farinha pra ela não grudar depois. E dou uma boleadinha nela aqui, pra mim colocar ela pra crescer. Ó, aqui eu vou deixar ela crescer, ela vai dobrar de tamanho e eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou ali pegar um paninho, vou tampar. Se quiser colocar um plástico e um pano, ajuda a crescer mais. É o que eu vou fazer. Você vem aqui com um pouquinho de farinha por cima, coloca o plástico, coloca um pano e aguarda uns 40 minutinhos. Gente, eu busquei ali um plástico, ó. Esse aqui. Pode tampar assim, ou você pode fazer isso aqui também, sem problemas nenhum. Põe um paninho e vamos aguardar para ver como que faz o restante da receita. Gente, eu vou mostrar para vocês como que cresceu essa massa com 28 minutos, olha. Eu coloquei meio-dia e 20, agora é meio-dia e 48. Muito legal, cresceu mesmo, né? Dias de calor é ótimo para crescer, não precisa esperar 40 minutos, né? Mas em dias de frio, gente, vocês podem colocar no forno de vocês, né? Se você tiver forno de fogão, você pode ferver uma panelinha de água, colocar a panela embaixo, né? E em cima numa grade a bacia com a massa bem tampadinha, cresce bem também. Ou pré-aquecer o forno, não muito quente, né? E colocá-las lá bem tampadinha, cresce também. Gente, eu já coloquei farinha na mesa, já tô passando a massa, ó, para ela não grudar. E olha essa massa. Vamos trabalhar nela agora, tá? Vamos fazer os pães. Aqui eu vou cortar ela em pedaço, né? Eu não vou pesar porque eu não tô fazendo pra venda, mas vocês podem pesar, né? Pra sair bem certinho o peso do pão. Com a mesa enfarinhada, né? Eu vou colocar até um pouquinho mais, você não gruda, né? E é difícil de trabalhar na massa. Eu vou abrir a massa com um pau de macarrão. Ó, tá vendo que gruda, ó? Então tem que cuidar. Ó, ficou bem mole, ficou bem boa, né? Ótima de trabalhar essa massa. Eu vou passar, né, vou passar esse rolo nela, deixar ela bem lisinha, tá? Eu vou dobrando assim pra trabalhar nela, ó.
passando na farinha. Eu limpei a mesa de novo, coloquei a farinha por cima depois, tá? Pra não ter mimimi. Ó, eu vou abrir ela e já mostro ela lisinha pra rechear. Gente, eu estiquei o pão, né? A massa do pão. Agora eu vou acertar aqui, que eu gosto dele bem bonitinho. Daí, antes de rechear, eu peguei um pouquinho de água, vou passar só na bordinha aqui, bem pouquinho água, para quando eu fechar ele colar, para não abrir, tá? Esse é um macete também. Eu venho aqui com um pouquinho daquele molhinho, massa de tomate, que é o molho de tomate comum, com um pouco de orégano. Se você quiser mais temperadinho, você pode pôr um pouquinho de sazon. Mas como eu expliquei no início do vídeo, eu coloquei sazon já no recheio, né? Então eu dispenso o sazon no molho, porque vai ficar bem cheiroso o pão. Aqui eu vou colocar um pouco do queijinho, né? Daí eu venho com aquele recheinho de mortadela maravilhoso que eu mostrei pra vocês, né? Vou colocar. Não precisa colocar muito, gente. Por quê? Porque ele vai ficar recheadinho, vai ficar bom e rende mais pra você fazer outros pães, né? Então não precisa você encher muito não, ó. Esse tanto aqui que eu estou colocando é o suficiente, tá? Não precisa encher não, a não ser que você quer fazer um sandubão bem recheadão, também é a gosto de vocês. Porém, se você quer que renda para vender, principalmente, para você ter lucro, né? É esse tanto aqui que põe, tá? Ele vai ficar recheadinho. Quando a pessoa morder o pão, ela vai sentir bem o recheio, sem necessidade de excesso de recheio, tá? Agora, para casa, se quer caprichar, é a gosto. Só uma dica mesmo, tá? Quiser colocar rodelas de tomate, como eu falei, rodelas de cebola, é a gosto, tá? Aqui eu vou fechar com cuidado. Eu pego um pouquinho de farinha e faço isso aqui, ó, pra ficar fácil de eu pegar a massa, ó. É outra tática, tá, gente? Se você vê que tá grudando, você pega um pouquinho da farinha, põe do ladinho, ó, com a própria farinha, ó. Você não vai ter dificuldade pra tá desgrudando a massa. Ainda mais fica uma massa boa, né? Ela costuma dar uma grudadinha mesmo. Aí você vem com a farinha de novo, passa assim na mão, ó, pra você pegar ela, ó. E aí você vai trabalhar ela pra você cortar, pra você fazer os mini pães, tá? Eu vou com 2 dedos, eu vou cortar com 2 dedos, ó. Isso aqui. E agora eu coloco na forma. Eu untei a forma, passei um óleo, passei um papel. Então, dando continuidade ao vídeo, tá? Eu tô sem espaço no meu telefone. Me avisou aqui, eu tive que parar um pouco. É isso, ó. Eu vou pegar com cuidado, tá? O bom de colocar a farinha ali na hora de manusear, não vai grudar pra você tirar o pão, tá? Olha que lindo. E assim eu vou trabalhando o resto da massa e fazendo os mini pães. Então, gente, repeti aquele processo, tá? Recheei mais um, né? Aqui eu gosto de fechar para não vazar. Você dá uma dobradinha, ó. Tá vendo aqui? Por dentro. E aqui você salpica um pouquinho de farinha para você trabalhar e esticar um pouquinho, ó. Você vai render o teu pão, ó. Aperta bem apertadinho onde você fechou, além de estar molhadinho, né? Que eu passei a água ali, ele vai colar. E aqui eu vou colar. Gente, eu fiz mais, deu 15 unidades, ó. Daí eu vou fazer uns também doce, com goiabada e queijo. Vou mostrar pra vocês, né? Aqui tá goiabada cortadinha. Pode ser qualquer goiabada, qualquer marca, desde que ela seja mais firminha, né? Aí eu vou fazer também umas esfirras com o próprio recheio, só para mostrar para vocês como que ela é feita, que a massa pode ser essa, tá? Vocês podem fazer esfirra, gente, com essa massa, ó. Não para de crescer, olha isso, tá?
É uma massa maravilhosa. Vocês vão adorar trabalhar com essa massa. Gente, faz para vender, né? Ah, Fernanda, mas como, né? Tá tudo caro. Compra mortadela. Vai nos mercados que às vezes vende ponta ali que eles não vão usar. Eu não sei se tem. Ainda antigamente tinha bastante. Falava retalho de presunto, retalho de queijo. Ou compra mais em conta que vocês tiverem aí. Rala, passa no multiprocessador, coloca queijo comum mesmo, né? Compra um pacotinho de queijo parmesão para dar um gosto. E ó, bora ganhar dinheiro. Ó, gente, eu fiz uma bolinha. Ah, gente, lembrando, se você quiser também fazer sonho, dá para fazer com essa massa, tá? Ainda mais que você vai rechear, não fica muito doce, fica bem gostoso também, tá? Ah, se quiser também, às vezes tirar uma pontinha, fazer as massinhas assim, fazer cuequinha viradinha, fritar pro café, às vezes o pão vai demorar para crescer, fica show. Ó, aqui, ó, eu vou fazer uma esfirra para vocês verem, tá? Eu modelando ela como que eu faço. É o mesmo recheio. Usa o recheio de vocês, o gosto de vocês, tá? Pode ser queijo com presunto, frango com catupiry. Aqui eu vou dar só uma acertadinha nessa massa. O cortador de pizza, que eu adoro trabalhar com esse cortador, que ele me ajuda demais. Vocês podem fazer para venda, né? Ah, vai chegar uma visitinha, não sabe o que faz? Faz um pouquinho de massa, gente. Faz um pouquinho dessa massa. Como eu disse, deixa crescer, abre um pouquinho, faz umas coquinhas viradas, frita, passa no açúcar e na canela, né? Ou recheia ela, faz os pãozinhos, a pessoa vai vir para jantar. Você não tá afim de fazer janta, tá afim de fazer um cafezinho? Faça. Faça pão salgado, faça uns bolinhos, como eu disse, umas coquinhas viradas, umas esfirras, né? Pão doce, recheio com o que você tiver, goiabada. Ou faz as bolinhas fritas, faz uns sonhos, né? Dá pra você encher a tua mesa. Gente, aqui ó, o que eu fiz aqui? Eu recheei, vou voltar pra vocês verem. Eu fui falando e me perdi. Fecho em cima, como se eu fosse fazer um triângulo. E aqui você fecha embaixo, ó. E vai apertar. Você pode, eu sujei um pouquinho, gente, porque, né, não teve como não sujar, grudou o recheinho na minha mão, mas não quer dizer. Você pode fazer ela assada assim, pra cima, ou virar ela pra baixo também. Aqui você formou uma esfirra, tá? Pra ficar bonito, eu vou fazer ela assim, tá bom? Pra ficar bonitinho, chamativo, que eu sou chique, né? Mas é o gosto de vocês, tanto pra baixo quanto pra cima. O legal é o seguinte, vou fazer umas de frango, umas de carne. Então, assim, pra marcar, faça as de carne virada pra cima, as de frango vocês viram pra baixo. E boa, na hora que assar você vai saber, né? Qual que é de carne, qual que é de frango. Eu faço assim aqui em casa, tá? Eu vou fazer isso aqui, né? Você tá aqui, fazer redondinho. Aqui também, ó, vocês podem pegar essas massinhas redondinhas, colocar ali pré-assar, montar a pizza, gente. Fica uma delícia. Fica uma pizza fofinha, gostosa, né? Pra você, pro cliente, se você trabalha com venda. É uma ótima ideia, tá? Pra você fazer para os clientes também. Aí, gente, eu fiz esse aqui também e vou virar pra baixo. É o mesmo recheio, só pra vocês verem que lindo que fica quando assa também. Ó, gente, fiz um pra cima e um pra baixo, ó, pra vocês verem que lindo que fica. Aqui, eu vou modelar o pãozinho, ó. Vou vir com a goiabada, ó. Cortei ela em dois. Eu tenho esse queijo aqui, tem esse aqui também que sobrou. Eu ponho um pouquinho, ó. Tá? Daí aqui, eu vou fazer isso daqui, vou enrolar ele. Aquela tática da farinha, tá, gente? Porque começa a grudar na mão, ó.
Aqui eu fiz um pãozinho recheado de goiabada com queijo. Ó, vou abrir bem, né, com um rolo. Se você não tiver um rolo, pode ser uma garrafa de cerveja limpa. Já trabalhei muito, gente, com garrafa de cerveja, tá? Ainda tá rodando. Então, aqui eu venho com queijinho, né? Eu fiz aquela hora de um jeito, agora eu tô fazendo de outro. Vou mostrar pra vocês que dá certo também, tá? Eu vou pegar uma farinhazinha aqui, ó, e trabalhar. Aqui eu vou enrolar, fazer isso daqui pra ficar bem no meio o recheio. E aqui eu vou fechar meu pãozinho, ó. Olha que lindo, gente, tá? Vou colocar pra crescer, depois mostro pra vocês. Então, aqui tá os mini, aqui tá as esfirras. Fiz umas assim, uma assim, né? Pra vocês verem como que fica bonita, tá? E fiz as outras viradas pra baixo. Deixei elas tampadinhas, né? Pra assar depois. Aqui eu tô fazendo os pãezinhos recheados com goiabada e queijo. Vou finalizar aqui e limpar, tá, gente? Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficam lindos, tá? A receita da massa tá aí, as sugestões de recheio também. Quem gostou, gente, do conteúdo, se inscreva, deixa o seu like, tá? Pra mim tá sempre trazendo receitinhas pra vocês. Então, gente, olha, com goiabada e com queijo, ó, eu vou fechar, vou fazer tipo uma rosca, um pão recheado, vou mostrar pra vocês. Não é rosca, bem rosca. Aí aqui, ó, eu vou fechar mais larguinho, né? Aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, umas tirinhas pra ficar um pão bem bonito, né? Ó, tá vendo? Aqui eu fecho. E olha que lindo, tá? Nesses intervalinhos aqui, ó, eu vou colar bem, né? Senão assa, fica tudo pra cima. Ó, colar bem, tá? E nesses intervalinhos eu posso estar colocando, quando estiver indo pro forno, um pedacinho de goiabada, um pedacinho de queijo pra decorar. Então, gente, cortei, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho de queijo nele, bem bonitinho, né? Depois pincela o ovo por cima e põe pra assar. E depois de assado, você pode pegar açúcar refinado, passar, pôr na peneirinha e dar uma peneiradinha e põe por cima. Fica bem decorativo, fica lindo. Ó, aqui eu vou grudar, né, a goiabada. A hora que ele crescer, ele vai inchar, né, vai ficar bem lindo esse pão. Além de gostoso, né, gente? Tá recheado por dentro e por fora. Ah, sobrou? Vou colocar aqui. Nunca é demais, né? Gruda na mão que é uma benção. Daqui, ó. Gente, eu senti no meu coração de falar uma palavra, né? Uma palavra bíblica, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas passando, né? Por momentos difíceis, né? Acho que todos nós temos dias bons e dias ruins. Então leia Salmos 46:1, onde diz que Deus, ele é a nossa ajuda, né? Ele é um apoio pra gente. Uma ajuda prontamente, né, encontrada durante momentos de aflições, uma coisa assim. Eu li ontem, fiquei super feliz com esse texto, né? Como Deus, ele é maravilhoso, tá? Como que ele nos conforta e nos consola na hora que a gente precisa. Aqui, gente, eu decorei, dei uma sujadinha em volta, né? Eu já vou juntar. E é isso, depois de assado, eu mostro pra vocês. Mas olha que lindo! Olha que lindo, né? Deu os mini pães, esfirras, do mesmo recheio.
E aqui os pães doces, ó, com a mesma massa, gente. Se você quer uma massa mais docinha pro teu pão doce, é só você pôr um pouquinho mais de açúcar, no caso, se for fazer mais pão doce, tá? Eu não coloquei muito, mas fica muito boa, vocês vão ver. Faça desse jeito que vocês não vão se arrepender, tá? Gente, ó, o pão cresceu. Aqui tem um ovo batido. Agora, eu vou pincelar o ovo nele. Vou colocar um pouquinho de orégano por cima e já vou colocar no forno para assar. Aí eu vou colocar o orégano, né? O orégano é bem pouquinho, é bem a gosto. A ideia também que vocês podem colocar, a sugestão é o gergelim, fica lindo, tá, gente? O queijo ralado um pouquinho também fica bem legal. Agora eu vou colocar pra assar e na hora que estiver pronto eu mostro pra vocês. E assim, gente, eu vou fazer com os outros. Vou pincelar o ovo e colocar no forno aquecido já, tá? Gente, forno ligado, olha isso. Olha que delícia. Já vou tirar do forno. Gente, agora eu vou levar as esfirras pra assar também. Olha que delícia. Olha, gente, que coisa mais linda esses pãezinhos. O mais legal é que é feito com mortadela, gente. Muito bom, né? Gente, olha como cresceu. Vou colocar pra assar agora. Esses são os pães doces. Tirei também a esfirra. Gente, quando você tirar do forno, se você quer ele não muito seco, eu ponho um plástico. Assim que eu tiro do forno, eu coloco um plástico e tampo com um paninho, né? Isso que eu fiz com esse aqui e com esse aqui também, ó. Olha como que fica fofinho, ó. É um segredinho bem legal também, uma dica bem massa. Aí, ó, olha como é que fica fofinho, tá? Aí essa aqui, ó, é a esfirra que eu fiz dobradinha pra cima e essas aqui pra baixo. Olha que coisinha mais linda. Olha que massa. O legal, gente, ó, não tá um pão pesado, tá um pão fofinho, tá? E fica muito legal. Gente, eu cortei a esfirra pra vocês verem por dentro. Olha isso. Que delícia. Às vezes dá aquela preguiça de fazer janta, vai chegar gente, você não sabe o que oferecer. Então, tendo um pedacinho de mortadela na geladeira, um pedacinho de queijo, fermento e farinha, vocês fazem essa maravilha. Gente, olha que lindo que fica numa bandeja, tá? Às vezes a gente vai na padaria, já saliva de ver lá, né? Um lanchinho. E em casa mesmo a gente pode fazer, tá? Olha que coisa mais linda. Gente, a massa, olha essa massa, que delícia. Fica muito fofinha. Uma dica, gente, eu tirei um pouco e vou colocar congelar, porque aqui, ó, agora são aproximadamente 4h30 da tarde. Ninguém vai tomar café mais, todo mundo já lanchou, né? Esse aqui vai pro próximo lanche. Então, às vezes de noite, meu marido toma café, aí ele come. Então, isso aqui, ó, é o suficiente, porque aqui somos em 3. E saíram bem grandes os pães, né? Aí eu congelo, né? No freezer eu ponho. Esse aqui tem as esfirras, tem mais desses mini pães. Deixei umas esfirras aqui também, tá? E vou congelar. Aí eu vou enrolar, dar um nozinho e vou colocar. Quando eu tirar para descongelar, o que que eu faço? Eu tiro antes, deixo ali descongelar. Depois posso colocar numa forma e dar uma aquecidinha no forno, tá? Ah, mas tem micro-ondas? Tem, mas no micro-ondas eu acho que murcha, dá um gosto ruim na massa e eu não gosto, tá bom? Mas se você for receber visita e tem congelado e quiser descongelar, ponha no descongelar, né, no modo descongelado do micro-ondas e depois dá uma aquecidinha no forno, fica como se tivesse feito novo. Agora eu vou levar lá, vou colocar no freezer, já esfriou, né? E é isso. Gente, assim ficou o pão doce, né? Pão com goiabada e queijo. Olha que lindo. Eu vou deixar ele esfriar um pouquinho, que eu tirei agora.
E daí eu vou cortar pra vocês verem. Vou colocar um açúcar pra decorar, ó. Já tá até caindo por cima do trem, é tudo. Ó, só pra dar uma decoradinha no pão. Ó, só pra ficar um pão legal. Olha que lindo. Agora eu vou cortar um pra vocês verem o resultado, tá? Vou tirar aqui. Vou cortar no meio, só pra vocês verem como que ele fica por dentro. Olha, gente. Olha que lindo. Assim fica o nosso pão. Gente, ó, eu cortei um dos pequenos, ó. Olha que lindo, que delícia.